Fala galera, tô na área, mais um vídeo do canal Vitinho BFR, saudações alvinegras. Nesse vídeo vou comentar um pouco, um resumo da final de ontem, Flamengo e Botafogo, uma tragédia na final da Supercopa Rei, tá bom? Vou falar também dos dois nomes de técnicos que vieram à tona depois dessa derrota. Poucas horas depois do jogo, vieram dois nomes à tona de quem pode ser os possíveis comandantes, treinadores do Botafogo. Pois é, quando acontece a tragédia, resolvem correr atrás do treinador. Mas antes de falar de tudo isso, dá aquela moral aí, ó. Se inscreve no canal porque é de graça, 0800, molezinha, não custa nada. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então clica aqui, se inscreve no canal, deixa o like, deixa sua opinião, deixa seu comentário que é muito importante pro canal. Me ajudem a construir cada vez mais o canal Vitinho BFR, tá bom? E compartilha pra geral, para que mais e mais irmãos de camisa botafoguenses venham conhecer o canal Vitinho BFR aqui no YouTube, tá bom? E também, se você curte meu trabalho, as minhas lives, meus vídeos e quer ajudar o canal, sim, você pode. Chave Pix aqui embaixo também, canal vitinhobfr@gmail.com. Colabore com quanto você puder, colabore com qualquer valor e ajude na manutenção e no crescimento do canal Vitinho BFR sobre o nosso Botafogo aqui no YouTube, tá? Dito isso, bora pro vídeo! Vamos começar falando aqui resumidamente, porque teve a live que eu fiz ontem pós-jogo e fiz uma outra live depois, falando sobre técnico. Poucas horas depois dessa tragédia, dessa derrota cachapante para o Flamengo, foram para a mídia noticiado dois possíveis treinadores do Botafogo, né? E ao que parece, depois da derrota de ontem para o Flamengo na final, precisou chegar a esse estágio para o Botafogo poder correr atrás e acelerar a busca por um novo técnico. Mas daqui a pouquinho eu falo desses nomes. Voltando aqui para o jogo. O que falar da final de ontem? Um jogo horroroso para o Botafogo. O Botafogo não entrou em campo, o Botafogo não jogou, desorganizado, bagunçado, sem tática, sem formação, sem padrão, sem técnico, sem comando, sem nada. Contra o Fluminense na última semana, nós vimos um Botafogo que lembrou o Botafogo de 2024. Porém, temos que levar em consideração que ganhamos o Fluminense, né, que é um time completamente diferente, de outro nível se comparado ao Flamengo, que tem um treinador que se manteve, tem um elenco que teve a sua base mantida, né, e em comparação de elenco, banco de reservas e comissão técnica, o Flamengo, sim, é bem melhor do que o Fluminense. Então, ganhamos o Fluminense muito mais pelas fragilidades do tricolor carioca. E ontem tivemos o verdadeiro teste. Sem comandante, sem técnico, sem alguém que chacoalhasse e mexesse no espírito da equipe. Vimos um Botafogo totalmente apático que não entrou em campo. O Botafogo começa o jogo com o Flamengo tendo 2, 3 chances de gol até o pênalti do Bruno Henrique. Em relação ao pênalti, a princípio eu tinha visto como não pênalti, porque na hora do carrinho do Raul no Bruno Henrique subiu muita água. Então de primeira era complicado você ver se houve o toque ou se não houve o toque. Mas depois, com as câmeras da Globo lá por vários ângulos conseguindo filmar, foi claro o toque do Lucas Halter no Bruno Henrique. Pênalti incontestável. Fez 1-0 para o Flamengo. O John tocou na bola ainda, mas a bola acabou entrando. Logo em seguida, o jogo para. Fica por 1h20 parado por causa das chuvas, né? É um período de chuva muito intensa nessa época do ano, lá na região amazônica. Então, teve que ser parado. O jogo ficou 1h20 parado. E todos nós, botafoguenses, esperávamos o quê? Que o jogo tivesse sido parado e que o Botafogo voltaria melhor, que acordasse ali, se reorganizasse dentro de campo. E o que nós vimos foi uma equipe pior do que começou o jogo. Pareceu não ter feito força para ganhar. E o Flamengo encarou o jogo de ontem como se fosse uma final, que realmente foi uma final. O John Textor, ele desdenhou muito da Supercopa. E após o jogo de ontem, ele falou que o foco dele é Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e o Super Mundial de Clubes da FIFA. Então, claramente, ele descartou, ele menosprezou, ele diminuiu, ele esqueceu, vamos à nossa linguagem aqui, ele cagou para a Supercopa do Brasil. O que, na minha opinião, é uma forma errada, porque nós que somos atual campeão do Brasil e da América, temos que ter ambição por títulos. O Flamengo entrou em campo ontem para ganhar. Entrou em campo ontem visando ser campeão contra o maior rival. Encarou como uma final, jogou como uma final e no final tá aí o resultado. Indiscutível o placar de ontem. Não vou vir aqui colocar em conta de arbitragem, CBF, disso, daquilo. Sim, Ramon Abate Abel é o péssimo árbitro, é o pior do Brasil.
Ele erra para todos os lados. Ele reverteu falta contra o Botafogo, a favor do Botafogo, não deu escanteio pro Botafogo, não deu escanteio pro Flamengo, não deu cartão amarelo para muita gente, porque quase que a porrada come no jogo e ninguém faz nada. Então, assim, ele segurou muito mal a partida, né? Muito fraco, jovem, muito fraco, entendeu? Então, a CBF, como sempre, colocando juízes fracos para apitar finais importantes, e ontem foi a mesma coisa. Mas a derrota do Botafogo ontem, acachapante para o rival Flamengo, não tem nada a ver com a atuação do árbitro Ramon Abate Abel. Não se tem que botar na conta do árbitro essa derrota. Essa derrota se coloca na conta de John Textor e também do zagueiro. Do John Textor fora de campo. E dentro de campo do zagueiro Lucas Halter, que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Botafogo. Ano passado, ele entregou vários gols contra o Botafogo no Brasileirão. Perdemos de 3 para o Cruzeiro do Newton Santos. Os 3 gols foram nas costas do Lucas Halter. Um pênalti contra o Cuiabá lá no estado de Cuiabá. Ele fez um pênalti ridículo no Pita. Agora, na tarde dessa segunda-feira, saiu a informação que o Botafogo quer contar com o Lucas Halter e não quer vender ele pro Vitória da Bahia. Gente, por que não mandar esse rapaz embora logo? Ele não tem a mínima condição de vestir a camisa do Botafogo. Ele entregou os 3 gols pro Flamengo. Ele fez um pênalti imbecil no Bruno Henrique, no meio da porra da poça d'água. O Michael viu ele sozinho, porque quem tinha que marcar ele era o Lucas Halter. O Lucas Halter ficou no meio dali da meia da grande área. Ele abriu pela ponta direita e conseguiu fazer um gol de primeira. Com todo o espaço do mundo, ele sabia onde colocar a bola. O terceiro gol, que foi do Luiz Araújo, outra falha bizarra dele. Ele consegue dominar a bola, vê o que vai fazer com a bola e consegue entregar a bola nos pés do Luiz Araújo. E para completar a cereja do bolo, agora eu vou falar do Carlos Leiria. O que eu tinha falando aqui em outras lives, outros vídeos, Carlos Leiria não tem a mínima condição de ser técnico de nenhum time de futebol. Foi uma teimosia ridícula por parte do Textor, achando que ele ia fazer a mesma coisa que fez o Fábio Matias ano passado, quando saiu o Thiago Nunes e antes de chegar o Arthur Jorge. A primeira alteração que ele fez no Botafogo foi aos 35 do segundo tempo. Uma prova clara que ele estava visivelmente com medo de fazer alguma coisa que comprometesse o resultado. Então ele esperou o Flamengo meter 3-1 no Botafogo, espancar, amassar o Botafogo, para que ele pudesse fazer a primeira alteração. E aí, para completar a cereja do bolo, ele me põe Patrick de Paula. Ah, mas ele fez o gol, fez o primeiro gol. Não interessa, porque para mim esse gol nem valeu. Para mim esse gol foi como se fosse nada. Pelo contrário, esse gol para mim aí é preocupante, porque podem pensar que Patrick de Paula é útil no elenco. Na minha opinião, não é útil há muito tempo já. Já pode ir embora também já se quiser. Vai com Deus. E depois dessa atuação pífia do Lucas Halter, né, o Botafogo hoje, informação do Fogão.net, divulga que o Botafogo pretende contar com ele e adiar a venda dele, do zagueiro, para o Vitória da Bahia. Por que está adiando a venda desse zagueiro? Onde está o Davi Ricardo? O Jair, sabemos nós que está na seleção sub-20 com o Brasil, disputando o Mundial. Ótimo, beleza, isso aí é motivo. Agora, o que houve com o Davi Ricardo? Por que ele não pode jogar? O que ele está fazendo? Ele machucou? Ele não está bem fisicamente? E outra, o Bastos foi para o banco de reservas ontem. E na coletiva depois do jogo, olha, essa coletiva do Carlos Leiria, ela beira o absurdo. Falar, eu não vou vir aqui iludir ninguém, irmão. Tem que vir aqui falar o certo e o correto. E eu acho que todo botafoguense, até o mais fanático, viu o jogo da mesma forma que eu tô vendo. O Flamengo mereceu ser campeão. Jogou e encarou uma final. O John Textor cagou para a Supercopa, desprezou, diminuiu a Supercopa. E isso aí acabou passando para dentro de campo. E com isso tudo aí, o Carlos Leiria, depois do jogo, teve a cara de pau de falar que o Botafogo perdeu por causa da chuva e perdeu porque parou o jogo 1h20. Ele teve 1 hora e pouco, mais de 1 hora, para poder ajustar o time, conversar, aproveitar para ajustar as peças ali, conversar, tentar minimamente organizar a galera. E ele não fez rigorosamente nada. Faltou o comandante do Botafogo. Eu conversei depois do jogo ontem com muitos amigos flamenguistas que me falaram, cara, eu esperava que o Botafogo fosse fazer jogo duro com o Flamengo, pelo time que é atual campeão, porque só perdeu o Luiz Henrique e o Almada. Flamenguista amigo meu ontem falou isso e ainda falou mais. Cara, se o Botafogo tivesse um técnico à beira do campo, qualquer um, o Botafogo com certeza faria um trabalho muito melhor. Foi clara que faltou um técnico ali comandando, mexendo nas peças, na estratégia, mudando uma peça por outra, tentando conversar, tentando ajustar o time na conversa, no esquema tático.
Por mais que chegasse um técnico com pouco tempo de treino para preparar para a final, mas na conversa ele conseguiria organizar, minimamente organizar a defesa, o meio-campo e o ataque para jogar e ser, no mínimo, competitivo com o Flamengo. Sabíamos ontem que poderíamos ter perdido para o Flamengo, mas um time que perdeu da forma que perdeu é uma coisa inadmissível. E o Flamengo jogou ontem uma final como se fosse uma final. Jogou, entrou em campo para ser campeão. Isso aí é a mentalidade de campeão, que os caras implantaram na Gávea. Eles começam o ano pensando em ganhar qualquer coisa que disputar. Ah, é amistoso, vale taça, qualquer coisa os caras querem ser campeão. E essa teria que ser a mesma mentalidade do Botafogo, começando com o seu gestor, que é o Textor. E ele cagou para a Supercopa. Se para ele isso não vale nada, fica calado e engole para ele. Porque quando ele chega e expõe para a mídia isso, que para ele isso não vale nada, ele está sendo conivente com a porrada que o Botafogo tomou do Flamengo. E isso aí nenhum botafoguense gosta. Se a Supercopa fosse uma final conhecida e aclamada a nível de Libertadores, o Textor já teria trago um técnico para a final. Com certeza. Mas como para ele isso não vale nada, ele não contratou um técnico, ficou esperando, agindo na calma que ele tanto fala, porque calma, acabou a paciência do botafoguense. Ele viu esse jogo ontem, e depois que ele assistiu essa tragédia, ele percebeu que não tem condições de continuarmos sem técnico, que tem que acelerar a parada. Já era para ter um técnico há muito tempo, agora não esquece o que passou, agora é pensar de hoje em diante. Tem que ter um técnico o mais rápido possível. Hora depois do jogo, olha só, saiu a informação no Fogão Net. Precisou esperar tomar essa porrada do Flamengo para poder correr atrás do técnico e acelerar a questão. E quando você acha que Rafa Benítez, Tata Martino ou Vasco Matos, porque foram esses top 3 aí que vieram pra mídia, né? Esses 3 aí que são os favoritos. Pois é, não são nenhum dos 3. O Tite e Roberto Mancini, ou Mancini como uns chamam também. O técnico italiano, né? Seleção da Itália, da Arábia Saudita, Inter de Milão, Manchester City. Pois é, temos esses 2 nomes. Existe uma reunião marcada com o Roberto Mancini nessa quarta-feira. Depois de amanhã, já tem uma reunião marcada entre o Textor e os sócios da SAF do Botafogo e o Roberto Mancini para conversar ali e saber a intenção do Roberto Mancini, se ele se interessa a vir treinar o Botafogo. Em relação ao Tite, temos conversas muito mais avançadas. Ontem no canal Panorama Botafoguense, né, e também o Wellington Arruda, outras pessoas também noticiaram depois, foi o TF também que falou, enfim, né, falaram sobre o nome do Tite. O Tite vem conversando com o Botafogo, tá? Ele está muito mais perto de um acerto, não tem proposta oficial, não tem contrato, não tem divulgação, nada. O que temos são conversas avançadas e intensas do Botafogo com o Tite, muito mais à frente do que o Roberto Mancini. Poderia ser que entre o Roberto Mancini e o Tite se reverta a situação e que o Botafogo acerte com o italiano. Mas no momento, entre os dois, o Tite é o mais encaminhado para ser o novo técnico do Botafogo. Tá? Lembrando que o Tite já é um sonho antigo do John Textor, porque lá em 23, quando o Botafogo, antes do Botafogo contratar o Bruno Lage, ele tinha entrado em contato com o Tite, que naquele momento ali disse que tinha ofertas para treinar o clube europeu e pediu que o Botafogo aguardasse. E como o Botafogo queria um técnico urgentemente, o Textor acabou descartando o Tite e trazendo o Bruno Lage. Sempre foi um nome que agradou o Textor, o Tite. Não foi o que mais agradou, mas foi um dos nomes que agradou o Textor. Então ontem veio essa informação e a ESPN confirmou também isso ontem ao vivo, que o Botafogo está sim negociando com o Tite. Então assim, o que eu acho em relação a isso? Chega de ter esperar, não dá mais. O botafoguense hoje está apavorado, irmão. Hoje o botafoguense está querendo de qualquer maneira um técnico. Tem botafoguense que aceita Luiz Castro, Renato Gaúcho, tem botafoguense querendo o Diniz. Olha só, tem botafoguense querendo o Castro de volta, querendo o Diniz, querendo o Renato Gaúcho, tem botafoguense querendo o Vasco Matos, tem botafoguense querendo o Tite, tem botafoguense querendo aquilo que tiver disponível e fácil para trazer. Então, se existe a viabilidade, a facilidade imediata para contratar um técnico e esse cara for o Tite, que traga ele. Eu quero ele no Botafogo? Gostaria de ver? Não. Nem de longe eu queria ver Tite no Botafogo. Mas, em razão à necessidade, à urgência e ao nome mais próximo do Botafogo no momento, que é o Tite, que seja o Tite que ele venha fazer um ótimo trabalho. No Flamengo,
fez um trabalho muito ruim, até por conta depois que ele falou na mídia aí, depois que ele saiu, em relação à questão política do Flamengo, briga interna, a questão do Gabigol, que pesou muito para ele também, embate com o elenco. Então, assim, é muito complicado essa situação toda aí dele no Flamengo. Mas se esse é o técnico com mais necessidade, com a possibilidade de vir para hoje, que tragam logo o Tite. Porque já passou essa fase de entrevista. Chega, faz entrevista, aí vem falar que viram com bons olhos. Aí viram com bons olhos, ele vem? Não vem. Tata Martino viu com bons olhos, não veio. Rafa Benítez viu com bons olhos, não veio. Vasco Matos viu com bons olhos, não veio. Então fica tudo nessa de bons olhos e ninguém vem treinar o Botafogo. O Botafoguense hoje está apavorado. Quanto mais tempo esperar, é pior. Daqui a pouco teremos uma outra final de um campeonato contra o Racing, numa Recopa, tá? Lembrando, a Supercopa, que é um título que o Textor cagou, teve um retorno financeiro gigantesco, a maior premiação da história. Como que o Textor, como um dono de clube, empresário que entende de caixa, entende de investimentos, de lucro, não percebeu isso? Que mesmo ele cagando e para ele não sendo nada, o retorno financeiro seria espetacular para o Botafogo, para o caixa do Botafogo, até para investir em novos reforços, ajudar a reforçar o caixa do Botafogo. Me incomoda muito essa postura do Textor. Além disso, a Supercopa é um título que o Botafogo não tem. Ah, mas não vale nada, segundo o Textor, né? Ah, mas não vale nada, meu foco não é esse. É um título que o Botafogo não tem. Como é a Recopa contra o Racing, o Botafogo não tem a Recopa ainda. Então começar um ano com uma taça que o Botafogo não tem ainda era muito importante para o Botafogo, até para começar a implantar a mentalidade vencedora. Ficamos 30 e poucos anos sem ganhar uma porra do brasileiro. Quando começamos a ganhar, em vez de plantar uma filosofia, uma mentalidade vencedora, temos o dono do Botafogo desprezando a tal competição, que na minha opinião é muito errado. Me perguntaram, então você quer o Tite no Botafogo? Não, eu não queria ele nem de longe. Nem de longe. Mas devido à necessidade e à urgência para agora um cara vir treinar o Botafogo, porque do jeito que tá, irmão, não pode ficar. E nessa semana agora teremos outro confronto com o Flamengo. O mesmo Flamengo que jogou a final com o Botafogo ontem vai enfrentar o Botafogo sem técnico de novo. Eu não estou com medo do Flamengo. Eu estou com medo do Botafogo. Do que o Botafogo vai fazer. Porque o Flamengo vai entrar com vontade para ganhar de novo. Com o Felipe Luiz, não tem essa que é amistoso, que Carioca não vale nada. Ele quer entrar para ganhar tudo que ele disputar. E o Botafogo não tem ainda a mentalidade vencedora. A começar pelo seu dono. John Textor, ano passado, acertou muito no Botafogo. Contratação, investimento, estrutura, aporte financeiro, né? Comprou a briga com a torcida. Ano passado ele foi muito certeiro, mas o que ele acertou ano passado, ele está errando totalmente, começando o ano totalmente errado. E a começar pela postura dele fora de campo, em relação a campeonatos, que para ele não quer dizer nada. Mas que o Botafogo perde, uma coisa que não tem, fora a premiação em dinheiro. O Tite era o cara para treinar o Botafogo? Não, nem de longe. Mas devido à necessidade... Os botafoguenses estão aqui para falar, podem comentar aqui. Podem comentar aqui. Nenhum botafoguense quer o Tite no Botafogo. A gente está querendo o Tite porque não é porque o Tite é brabo. É porque o Tite é a única opção disponível para agora, encaminhada. Então todo mundo quer o cara porque é o cara de agora. A gente não aguenta mais um Botafogo sem comando técnico. Aí é obrigado depois da partida a assistir o Leiria na coletiva falando que a culpa foi da chuva. Quer dizer que o Botafogo perde o culpado que choveu. Aí se não chover, é culpa do sol. Aí se não chover e nem fazer sol, a culpa é de Marte com a Lua, com Júpiter, porque se alinharam ali e o Botafogo perdeu o jogo. Pô, cara, chega a ser imbecil um troço desse. O nome do Tite não era o que eu queria. E creio eu que não é o que botafoguense nenhum quer no Botafogo para agora. Mas devido à necessidade, à urgência, porque estamos de saco cheio já. Acabou a paciência, acabou a espera. Ninguém aguenta esperar mais. E depois da final de ontem, o Textor percebeu que não dá para ficar mais sem técnico. Então ele resolveu acelerar. Tanto que 1h30 depois do jogo, saiu a informação na ESPN da conversa avançada com o Tite e com o Roberto Mantini, que tem depois de amanhã a primeira entrevista com o John Textor. Então, já vimos que está acelerando a situação. E tem que acelerar muito mais do que isso. Porque não dá mais. Quanto mais tempo esperar, é pior. Nós temos o Carioca hoje como pré-temporada, como o Flamengo usa, o Vasco usa, o Fluminense usa. Temos um campeonato Carioca hoje usando como pré-temporada.
Porque daqui a pouco começa a correria e só para no Natal. Então, você mexer no time no meio do campeonato ali jogando é muito ruim e acaba prejudicando o time. Tem que contratar um técnico enquanto há tempo. Aproveita o Carioca para disputar, aproveita ali para tentar montar o time ali, adaptação, se caso for estrangeiro. Se for o Tite é mais fácil, já conhece futebol carioca, muito mais fácil. Se for o Mancini ou outro estrangeiro, vai ter que adaptar-se ao futebol brasileiro, ao calendário, todo mundo reclama, que não é só o Botafogo. O Textor falou isso ontem, depois do jogo, que para eles a Copa não vale nada, que o foco é Brasileirão, Libertadores, Mundial de Clubes, né? E criticou a CBF por causa do calendário. Gente, o calendário tá ruim para todo mundo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Vasco, todo mundo reclama do calendário. O calendário da CBF não tá ruim para fuder o Botafogo, tá ruim para todo mundo. Todos reclamam do calendário igual o Textor. Isso não é motivo de jogar na conta da derrota de ontem. Na última semana, o Lyon mandou o treinador embora. O Textor mandou o treinador do Lyon embora. E já saiu a informação, assim que mandou o treinador do Lyon embora, já saiu a informação, semana passada, que o Textor ia conversar com o Luiz Castro para ele poder treinar ou comandar o Lyon. Porque, da mesma forma que o Textor conversou com o Castro para ele treinar o Lyon, por que ele não conversou para ele vir treinar o Botafogo? Senta na porra da mesa e conversa. Aqui, ó, tu errou lá, também errei, vamos ver aqui a situação. Ah, mas muitos aí falam, muitos botafoguenses, mas ele é muito ruim de vestiário, é um cara muito ignorante, ele é muito chato. Se ele for chato assim e o time jogar e conseguir resultado, eu quero que se foda como ele é fora de campo. Porque na época do Romário, bebia, pegava uma porrada de mulher, fazia noitada pra caralho, e dentro de campo metia gol um atrás do outro. Túlio Maravilha também é a mesma coisa. Renato Gaúcho, idem. Edmundo, idem. Todo mundo era baladeiro, todo mundo bebia, todo mundo curtia, todo mundo fazia farra na concentração, e dentro de campo os caras eram brabos, os caras eram pica. Então por que essa porra agora de o Luiz Castro é muito ranzinza, né? É muito estourado, ele é muito mal educado? Gente, se dentro de campo entregar resultado, é isso que o botafoguense quer. O Luiz Castro é um cara que eu queria no Botafogo? Não. O Diniz? Não. Renato Gaúcho? Não. Vasco Matos? Não. Tite? Não. Eu não queria nenhum desses. Mas mediante a necessidade que nós botafoguenses estamos enxergando do Textor, e que a partir da porrada do Flamengo ontem no Botafogo, o Textor passou a enxergar também, eu não posso vir aqui e falar, o Savarino foi o pior em campo, o Barbosa foi... Gente, o Barbosa não é técnico. Marlon Freitas não é técnico. O Gregory não é técnico. O Matheus Martins não é técnico. O John não é técnico. Eles são pagos para jogar e obedecer o técnico na beira do campo. Cumprir ali taticamente com obediência. Se o Botafogo enfrentasse o Flamengo com o técnico, seria muito complicado o Flamengo ganhar o Botafogo como ganhou. Porque o Flamengo ontem ganhar era normal, como o Botafogo também era normal se ganhasse, porque era final, todo mundo queria ganhar. Mas perder como perdeu, o Botafogo nem entrou em campo, gente. Essa é a verdade. Se o mais próximo é o Tite ali, é só acertar valor, contrato e tal. Se o mais próximo é ele, que traga ele. É o que eu quero? É o que você quer? Eu acho que não, né? Não é o que nós queremos. Queremos um cara muito mais vencedor. A pompa, ao nível do Botafogo ano passado. Ponto. Mas se ele é o mais próximo que tem agora, que seja ele. Não me entendam mal. Tu gosta do Tite? Você... Não me entendam mal, pelo amor de Deus. É o canal de opinião. Cada um tem a sua opinião. Dá aquela força aí pro canal se gostou. Se inscrevam no canal, é de graça, molezinha, 0800 e não custa nada, valeu? Aqui, ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa a sua opinião, comenta aí e compartilha pra geral, para que mais e mais irmãos de camisa botafoguenses conheçam o canal Vitinho BFR, tá? Quer colaborar com o canal? Curte meu conteúdo? Curte os vídeos, curte as lives? Pode colaborar com qualquer valor. Aqui, ó, Pix, canal Vitinho BFR, @gmail.com. Colabore com qualquer valor e ajude a crescer o meu canal com o Botafogo cada vez mais aqui no YouTube, galera. Tamo juntos, voltarei a qualquer momento com informações de técnico ou informações importantes, tá bom? Com vídeo ou com live, tá bom? Até o próximo conteúdo. Saudações alvinegras. Tamo junto, galera.